Vamos abrir agora, queridos, o texto sagrado. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 28. Primeiro livro das Escrituras, o livro dos começos. Capítulo de número 28. Nós vamos estudar nesta manhã, como sempre fazemos, o capítulo inteiro, do verso 1 ao verso de número 22. Gênesis 28. Ao início do ministério, um sonho me perturbava sempre nas noites de sábado. Eu me via por trás do púlpito, pronto para pregar, porém quando abria a Bíblia, ou ela estava em branco, ou eu não conseguia ler absolutamente nada. Quando não era isso, eu me via diante da congregação, e quando procurava o sermão, eu simplesmente não encontrava. Pense numa aflição. Você já teve um sonho assim maluco que se repete? Bem, qual é o significado disso, gente? O que está acontecendo conosco? A Confissão de Fé de Westminster, tratando da revelação especial de Deus, ou seja, a palavra declara: agradou ao Senhor, em diversos tempos e diferentes maneiras, revelar a si mesmo e declarar sua vontade à igreja. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo, foi o Senhor igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Nossa confissão de fé, portanto, fundamentando-se sobre textos como Hebreus 1, ensina que uma vez que temos a Bíblia, Deus não se revela mais por meio de sonhos, visões ou profecias. Ainda assim, como explica Steven Anderson, um cristão e médico psiquiatra, os sonhos continuam falando. Não sobre Deus, sobre nós. Sonhos são resíduos do passado e anseios quanto ao futuro. Era o meu caso. No sábado à noite, antes do sermão dominical. E era o caso de Jacó, deixando a casa de seus pais. É claro que estava carregado de culpa pelo que tinha acontecido. E é claro que estava bastante preocupado com seu futuro. Foi quando, cansado, ele parou em determinado lugar, pegou no sono e sonhando, sua identidade foi confirmada. Ele era mesmo quem sua mãe dizia que era. E mais, o caminho certo para se relacionar com Deus lhe foi apontado. Vamos ouvir mais sobre isso? Eu quero ler com vocês, para começar, apenas o verso 12, parte A. Gênesis
capítulo 28 e verso 12. Se você está estranhando minha camisa polo, eu só posso dizer glória a Deus porque eu vim de polo. Está quente demais. Eu vou ter a coragem dos presbíteros e de alguns pastores, né? Lucas eu não entendo. No dia que é para celebrar ceia, ele vem de polo. E no dia que ele vai orar, ele vem todo alinhado. Deus te abençoe, irmão. Gênesis 28 e verso 12, parte A, o texto inspirado diz: e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por este culto, por tua presença entre nós, pelos louvores cantados, ofertas deixadas ao teu altar, pelas orações feitas. E agora que nós nos aproximamos da proclamação de tua palavra, nós queremos rogar a assistência de teu Espírito. A pregação da tua palavra é o maior meio de graça que temos. E é por meio dela que o Senhor fala poderosamente aos nossos corações. Então é claro que nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, Espírito. Meus irmãos precisam de Ti. Nós carecemos de Tua ajuda e queremos pedir que o Senhor nos ajude. Oramos assim, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Como ouvimos no último domingo, todos os membros da casa de Isaac tomaram o caminho errado. O patriarca quer negociar, Rebeca quer manipular, Esaú quer comprar e Jacó quer enganar seu pai para ter a bênção. Todos dependeram muito mais do próprio desempenho do que da graça de Deus. E todos terminaram pagando caro por isso. Esse é o caminho errado para se relacionar com Deus. Mas há também um caminho certo. E ele está aqui, queridos, no capítulo de número 28. Que caminho é esse, pastor? Quais são suas características, suas marcas distintivas? Bem, à luz deste texto, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, o caminho certo para se relacionar com Deus tem obediência. Nós começamos hoje por onde terminamos no último sermão. Eu quero ler com vocês os versos 1, 2, 3, 4 e 5. Volte aí seus olhos para o texto sagrado outra vez comigo. Moisés escreve: então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, à casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó e este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca e mãe de Jacó e Esaú. Percebam uma coisa: Isaque, que no último capítulo tomou o caminho errado, neste toma o caminho certo. Ele obedece à voz do Senhor e agora abençoa Jacó publicamente. Jacó então está abençoado por seu pai, mas ainda assim ele tem que partir para longe de casa. Por quê, queridos? Bem,
sua mãe, ou para sua mãe, o perigo é físico. Meu filho Esaú quer matá-lo. Para o seu pai, o perigo é espiritual, ou acomodação espiritual. Não se case com mulher cananeia, seja como for. Jacó precisa fazer uma viagem como o servo de Abraão antes dele, para buscar uma esposa em outro lugar. A diferença é que aqui Jacó viaja sozinho, sem companheiros. Ele também não tem camelos, muito menos tem dotes para dar à família de sua noiva. Mas ele precisa partir. Por quê? Um escritor que está aí no seu boletim como recomendação de leitura, por nome de Paul Stevens, escreve: Jacó precisa estar longe de seu pai passivo, de sua mãe manipuladora, de seu irmão competitivo, a fim de se encontrar com seu Deus. É o que vai acontecer aqui, queridos. Antes, porém, nós ouvimos um pouco mais sobre Esaú, versos 6, 7, 8 e 9. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Esaú não aprende, gente. Ele continua competindo com Jacó. E mesmo aqui, ele continua tomando o caminho errado. Ao ver que Jacó obedeceu ao pai, e ao perceber só agora que o pai não aprovava casamento com as mulheres de Canaã, ele decide se casar outra vez. O problema é, como não sabe como proceder, ele resolve se casar com uma mulher da descendência rejeitada por Deus. De novo, então, Esaú está errando o alvo, queridos. O que temos aqui, portanto, é um contraste. Jacó, a despeito ou apesar dos últimos acontecimentos, está subindo a ladeira, espiritualmente falando. Ele obedece à voz de seu pai e parte para buscar uma esposa entre os parentes de sua mãe. Esaú, ao contrário, continua competindo com seu irmão e continua errando o alvo. Esaú pode ser visto como aquele religioso que se esforça para agradar sua divindade, que faz de tudo para ter a sua bênção. Aos olhos de Deus, porém, ele está cego, seu coração foi obscurecido, como diz Paulo aos Romanos. Ele vê a criação, mas não reconhece o Criador. Ele vê os sinais do caminho certo, mas toma o caminho errado. Então, o que ele tinha que fazer, queridos? E estando na mesma posição dele, o que você precisa fazer? Não tentar agradar a Deus do seu jeito. Boas obras, moralismo, esforço próprio. O que Esaú tinha que ter feito e o que você precisa fazer é perguntar: quem é Deus? E o que devo fazer para me relacionar com Ele nos termos dEle? A questão não é fazer mais como Esaú pensava, é saber mais, é conhecer mais, é reconhecer que você é um pecador,
e que Deus é justo e gracioso para perdoar e abençoar. Se você quer saber mais sobre este caminho certo, procure alguém mais experiente na fé. Quem sabe seu pai, sua mãe, o irmão que lhe trouxe aqui nesta manhã, e pergunte como eu devo me relacionar com Deus. Agora, se está mais para Jacó, o que fazer? Sair de casa para estudar fora, deixar a família para iniciar outra, mudar-se de cidade ou até de país para começar um novo emprego nunca é fácil. E pode ser uma experiência bem estressante, eu sei. Mas também pode ser uma rica oportunidade de Deus para a sua vida. Pense em Jacó. Ao se afastar de casa, suas proteções diminuem e sua alma se torna mais sensível à voz do Senhor. É o que pode acontecer com você também. Então, não apenas tenha frio na barriga, caia de joelhos diante de Deus e clame por graça. Não só tenha medo do novo e do desconhecido, aproveite a mudança para se aprofundar no relacionamento com o Senhor. Não seja tomado por preocupação. Cresça em dependência e comunhão com Deus. Afinal, queridos, Deus sabe o que está fazendo conosco. Ele sabe como nos proteger dos perigos espirituais, da acomodação cultural que às vezes nos cerca em casa. O perigo nem sempre é físico, como pensa Rebeca. O perigo para os crentes é muito mais espiritual. Então, mudar-se deste para aquele emprego, desta para aquela escola, desta para aquela cidade pode ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus para protegê-lo da acomodação espiritual de casa. A aventura do novo e a ansiedade quanto ao desconhecido podem nos colocar outra vez bem perto do Senhor. Foi o caso de Jacó. É o que está acontecendo aqui. Por isso, mesmo difícil, nós podemos dizer que a obediência é o caminho certo para se relacionar com Deus. Além dela, pode-se dizer também que o caminho certo para se relacionar com Deus tem graça. Aliás, tem muita graça. Entre os versos 10 e 13, parte A, Moisés escreve assim: Jacó partiu de Berseba e foi a Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele estava o Senhor. Berseba e Arã, irmãos. A primeira é um campo de batalha, com Esaú. E a segunda é um campo de trabalho forçado, na casa de Labão. Em Berseba, escreve um estudioso de Gênesis, Esaú está à espreita como um leão furioso. Em Arã, como uma aranha inteligente, Labão espera para prender e sugar Jacó até a última gota. Vocês conhecem a história. Seja como for, Jacó está agora deixando Berseba e a caminho de Arã, ele chegou a um determinado lugar. Ele não sabe
Mas este determinado lugar em hebraico é um Macom, um lugar sagrado. Ele nem suspeita. Mas foi ali, ou perto dali, que seu avô levantou um altar quando chegava à terra prometida. E neste Macom, Jacó dorme e sonha, e o que ele vê? Uma escada, anjos que curiosamente subiam e desciam, não desciam e subiam, o que significa que já estavam na terra. E o melhor de tudo, Deus estava ao lado dele. No texto hebraico, escreve um especialista, é como se o narrador estivesse gritando com as mãos levantadas: veja, uma escada. Ó, anjos, agora se maravilhe, ali está o Senhor. Não é todo dia que alguém, mesmo na Bíblia, diz ter uma visão de Deus. E talvez Deus fosse a última pessoa que Jacó esperasse encontrar, devido ao que tinha feito com seu irmão e seu pai. De toda forma, Deus estava perto dele. E você pergunta: para quê, pastor? Versos 13, 14 e 15. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Vamos dividir a fala do Senhor em duas partes. A primeira trata dos resíduos do passado. Jacó é mesmo o herdeiro das promessas de Abraão, como ouviu? Sim, ele é. E agora está ouvindo isso do próprio Deus, não da sua mãe. Foi o Senhor quem lhe disse: eu te darei esta terra. Não é uma conquista de Jacó, é um presente de Deus ao novo patriarca. A segunda parte trata dos anseios quanto ao futuro. Quem garante que ele chegará ao seu destino? E quem garante que um dia ele voltará à terra de seus pais? Deus. Eu estou com você, Jacó. Eu cuidarei de você. Eu o trarei de volta e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O que é que Jacó está aprendendo? E nós também temos que aprender que o nosso Deus não está geograficamente limitado, irmãos. Ele não é Deus apenas em Canaã. Ele é o Deus sobre toda a terra. E assim Jacó pode descansar, pois Deus vai acompanhá-lo. E tem um detalhe: como os anjos do sonho de Jacó indicam, subindo e descendo, os ministros espirituais de Deus sempre estiveram cuidando de Jacó. É no que você crê também? Você acredita mesmo que estamos seguros em um mundo perigoso? Que o Senhor, por meio até de anjos, nos protege do mal em todo o tempo? Eu sei que as luzes se apagam às vezes. Eu sei que o sol se põe e que a escuridão invade as nossas casas em muitos momentos da vida. Eu sei. Mas nunca se esqueça, meu irmão, nós vivemos em um mundo espiritual. Ou como coloca Tim Chester no livro Experimentando Mais de Deus, nós vivemos no mundo paternal do Senhor.
O mesmo autor explica: antes da queda, tudo nos ajudava a ver Deus. Depois, com a visão afetada, nós quase sempre paramos na criação, nunca chegamos no Criador. É assim mesmo. Só que os crentes, por graça de Deus, receberam iluminação espiritual. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Que essa seja a nossa oração hoje, irmãos. Que o Espírito Santo nos dê olhos para ver a presença protetora do nosso Deus. Se acontecer, você vai desfrutar do cuidado de Deus em meio às lutas deste mundo. Se acontecer, você vai perceber a luz do Senhor iluminando a sua escuridão. Se os olhos do seu coração se abrirem, você vai ver a bondade do Senhor em todo o tempo, não apenas em dias tranquilos e de prosperidade, mas em todo o tempo, pois como Jacó testemunha aqui, todo lugar pode ser sagrado se Deus está presente. E a pergunta é: por que podemos descansar nesta graça de Deus? Por que podemos descansar na proteção do Senhor? Jacó merece? Fizemos por merecer as bênçãos do Senhor? Betel, como chamará Jacó este lugar, é a resposta de Deus a Babel. Se lembram dela? Em Babel, os homens construíram uma torre que significava segurança, para que não sejamos espalhados, e importância, para que nos tornemos famosos. Mas não deu certo. Deus trouxe confusão àqueles homens. Em Betel, porém, Deus dá a Jacó livremente o que aqueles homens queriam à força. Tu és o herdeiro das promessas de Abraão. Eu estarei com você aonde quer que for, e eu vou tornar o seu nome célebre, pois por meio de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Esse é o caminho certo, queridos, para se relacionar com Deus. Mas a verdade é, todos nós já tomamos o caminho errado. Todos nós já procuramos segurança e sentido nos lugares errados. Relacionamento, fama, prestígio diante dos homens, sucesso, prazer. Nada, porém, nós testemunhamos isso, nada nos realiza de maneira duradoura. Todas as nossas torres caem. Até mesmo aquelas que queremos levantar para chegar a Deus, as torres da religião. É o caminho errado. Na escada da bênção de Deus, como Jacó descobriu aqui, não somos nós quem subimos, é Deus quem desce. Não somos nós quem encontramos a Deus com o nosso próprio esforço, é Ele quem graciosamente nos encontra, às vezes, nos piores e mais escuros momentos da vida. Foi o que Jesus deixou claro quando se apropriou deste sonho de Jacó. Espantado com o conhecimento de Jesus, Natanael, um dos primeiros discípulos, disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus, porém, lhe disse: Você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Mas você verá coisas maiores do que essa.
Digo-lhes a verdade, e aqui ele falou para todos os que estavam presentes: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É o sonho de Jacó, não é? Mas talvez você esteja dizendo: pastor, eu vejo no texto de João os anjos subindo e descendo, mas onde está a escada? Amigo, Jesus é a escada. Porque não podíamos subir sozinhos aos céus, por nossas próprias obras e esforços. Jesus veio à terra. E porque não podemos jamais chegar aos céus por causa dos nossos pecados, Ele pagou por todos eles com seu sangue na cruz, a fim de nos dar livre acesso a Deus, a quem agora podemos chamar como Pai Celestial. Esse é o caminho certo para se relacionar com Deus. E se você quer entrar por Ele, receba a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você jamais vai encontrar o que anda procurando nos lugares errados. Só em Deus se acha sentido e segurança de verdade. Então entre por este caminho nesta manhã, pela fé. Entre através de Cristo e achegue-se à presença de Deus. Sim, o caminho certo tem obediência, tem muita graça. E para terminar, queridos, nós ainda podemos dizer que o caminho certo tem adoração. Os versos 16 e 17 registram o seguinte: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Essa foi a reação de Jacó, ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, irmãos. Ele não saiu correndo, não pulou primeiro de alegria, ele teve medo. O encontro com o Senhor gerou nele medo. Por quê, pastor? O pastor Hernandes Dias Lopes escreve em um outro texto que está no seu boletim: Deus está presente em todo lugar, mas agora Jacó tem uma visão da presença manifesta de Deus. Diante da presença de Deus na sarça, por exemplo, Moisés se prostrou. E quando Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele ficou assustado. Quando João viu o Senhor Jesus exaltado no Apocalipse, ele caiu aos seus pés como morto. Pecadores não podem naturalmente ver a Deus sem temer. E temer a Deus, como ensina o livro de Provérbios, é o princípio da sabedoria. Depois deste santo assombro, Moisés nos conta, versos 18 e 19, que na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Jacó então não apenas sentiu algo, ele fez alguma coisa. Com a pedra sobre a qual dormiu, ele levantou um matzivá, um memorial em hebraico. E o curioso é, ele colocou a pedra em pé, como viu a escada no sonho. E sobre o topo dela, onde Deus estava no sonho,
ele derramou o óleo em atitude de adoração. Era como se estivesse dizendo: Senhor, agora eu sei de onde vem a minha bênção. Do alto. E para marcar a história daquele lugar comum, que se transformou em lugar sagrado, ele lhe dá o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. Por fim, depois de sentir e fazer, Jacó promete, versos 20, 21 e 22. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Impressionante, vocês não acham? Alguém pode estar pensando: mas pastor, depois de tudo que viu, Jacó ainda está negociando com Deus? É o que parece. Mas eu acho que não é a verdade, irmãos. O professor Sidney Greidan nos explica que se e então é a construção padrão para os votos na Bíblia. Jacó está fazendo uma promessa baseando-se no que o próprio Deus lhe prometeu. E o pastor John MacArthur, seguindo a mesma linha de argumentação, escreve: é melhor traduzir este se como agora aqui, e ver o voto e a oferta de Jacó como adoração sincera. Eu concordo, irmãos. Jacó está prometendo adorar a Deus, porque Deus prometeu ser o seu Deus em todo lugar e em todo tempo. E uma prova da sinceridade de Jacó é o dízimo, vocês não acham? Pois percebam, o patriarca nasceu antes da promulgação da lei de Moisés, o que significa que ele não é obrigado a dar o dízimo, mas ainda assim ele promete fazê-lo. Por quê, irmãos? O homem que vivia para tomar, pela primeira vez na vida fala em doar. Ele foi alcançado por Deus. A graça está transformando Jacó. Agora me diga, em alguma medida, o que acabamos de ouvir representa o que vivemos? E deveria, pastor? Claro. Nós dizemos aí que fomos encontrados por Deus, que a graça nos alcançou. Qual é a prova? Há muitas provas. Aqui no texto nós temos pelo menos duas. A primeira, entrega total. Para Jacó, a expressão concreta desta entrega se deu através do voto de dízimo. E te darei o dízimo de tudo que me deres. De novo, irmãos, ele não é obrigado a fazer. Dar o dízimo para ele é um ato que prova a transformação de seu coração. Por natureza, como sabemos, ele é alguém que gostava de tomar e roubar. A graça o encontrou e a graça está transformando. Teria a graça este mesmo poder sobre nós? Como patriarca, eu não sei se você sabe, nós também estamos livres da obrigação do dízimo. Os presbíteros vão ficar loucos com isso. É como explica o pastor presbiteriano Ian Duguid. Isso era parte da lei civil de Israel, que obrigava o povo
desde que passou a habitar a terra prometida, a dar 1/10 de sua produção agrícola para o Senhor, como marca de propriedade dele. Mas, pergunta o mesmo autor, eu daria menos agora por estar sobre a graça do Senhor do que sob a exigência da lei? Claro que não, irmãos. Se o nosso coração foi de fato tocado pela graça, nada deveria nos perturbar quanto ao dízimo. Eu não dou o dízimo movido por culpa ou pelo senso de dívida a Deus. Eu o faço por gratidão. Em Cristo, Deus me deu tudo o que eu mais precisava e o que eu jamais poderia comprar com o meu dinheiro. Falando de contribuição, Paulo escreve aos Coríntios: não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do coração de vocês. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Você acompanha o raciocínio? É como se Paulo estivesse dizendo: vocês conhecem mesmo o Evangelho? Vocês sabem mesmo o que o Rei rico e glorioso fez por vocês, quando vocês ainda eram pobres espiritualmente? Então provem que vocês sabem e que foram alcançados por Ele. Sejam como Ele, generosos no dar e no partilhar de seus recursos. Não faz sentido, irmãos. Quando eu ministrava Coríntios no seminário e chegava nesta parte, alguns alunos ficavam felizes. Pastor, então caiu a obrigatoriedade dos dízimos. Caiu. Porque agora nós devemos nos entregar por completo ao Senhor. Que assim seja, irmãos. Tudo o que temos e somos é dele e deve ser usado para a glória dele. 10% para o crente não é o máximo. 10% para nós é o mínimo, diante de tudo o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Será que eu posso ouvir um amém? Agora, doar dinheiro não é o suficiente, irmãos. Jacó se comprometeu em entregar o dízimo, mas também se comprometeu com a devoção. Antes mesmo de falar em dízimo, ele levantou um altar. E antes de prometer a Deus um dízimo, ele prometeu fazer de Deus o seu Deus. É como tem que ser, gente. Nossa adoração não está somente no que fazemos ou no que damos a Deus. Está muito mais no que recebemos dele, no como recebemos de Deus. Sim, Jacó começou pelo caminho errado. Ele queria a bênção de Deus a qualquer custo, mas com o tempo ele vem aprendendo. Deus é a melhor bênção de si mesmo. Por isso, eu posso dizer que um crente que não ama o culto público está com algum problema espiritual. Se fosse em outras igrejas, nós diríamos: o crente que não dá glória a Deus está com defeito. Aqui é o crente que não ama o culto público, tem no mínimo algum sinal de problema espiritual. Você já conheceu um torcedor que não ama assistir o seu time de futebol em uma final? E que, estando no estádio ou diante da TV, não vibra diante de um gol? Irmãos, pensemos nisso.
Jacó teve o privilégio de adorar a Deus a partir da parte inferior da escada que apontava para o céu. Eu e vocês temos o privilégio de adorar a partir da parte superior. Como assim, pastor? Paulo escreve aos Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O autor de Hebreus nos convoca: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O mesmo autor, concluindo sua epístola, fala com certeza: vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Dá para você? Jacó viu a escada que apontava para Cristo. Eu e vocês, por graça, vimos o próprio Cristo. Por isso, porque Deus nos deu fé para ver a Cristo, nós podemos entrar agora na presença do próprio Deus para adorá-lo. Os autores que citei falam no tempo presente, não no futuro. Nós estamos abençoados agora nas regiões celestiais. Nós podemos entrar hoje na presença de Deus para buscar seu favor. Vocês chegaram a Jerusalém celestial. Cremos mesmo nisso? É assim que você acredita? Então, como podemos trocar o culto público por qualquer programação, queridos? Como podemos adorar aqui com indiferença? Se cremos em tudo que Jesus nos deu, como nosso coração pode se envolver tão lentamente com a adoração? Nós não queremos dar lugar ao exagero de alguns crentes aqui. Não queremos ser infantis. Nem teremos um culto voltado apenas para os sentidos. Mas não sentir seria certo? Chorar seria pecado diante de Deus? Alegrar-se na presença dEle é contrário ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Claro que não, irmãos. Minha oração é que tenhamos muita luz na mente, muito entendimento da revelação de Deus, mas que esta luz toque fogo espiritual nos nossos corações, que os nossos cultos sejam vivos, que de fato nos deleitemos na presença do Senhor e que os nossos convidados, ao estarem aqui, tenham essa experiência. De fato, eles acreditam no que cantam, no que pregam, eles parecem estar com Deus. Nós estamos. É o que gostaria de viver conosco? Sim, você gostaria de entrar na presença de Deus para encontrar-se satisfeito e feliz no Senhor para sempre? Então tome o caminho certo. O sonho que me perturbava, graças a Deus, já não perturba mais, irmão. Já tem um tempo que eu não acordo assustado no sábado à noite. E o sonho que assustou Jacó não só fez isso. O sonho confirmou sua identidade. Você é mesmo quem sua mãe dizia ser. E o sonho lhe apontou o caminho da graça de Deus, o caminho certo para se relacionar com Deus. Não é o que você faz, é o que Deus fez em você, ou por você em Cristo Jesus. E você sabe o que Ele veio fazer no mundo?
aproveitando que estamos aí, para relembrar a Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, irmãos. Vocês se lembram da primeira Páscoa? Um cordeiro foi morto ainda no Egito. E como o sangue daquele cordeiro, os hebreus aspergiram ou jogaram sangue sobre as portas de suas casas. E quando o Senhor visitou o Egito para punir aquele povo, os hebreus foram poupados por Deus. Esta prática se repetiu por séculos na igreja do Antigo Testamento. Um cordeiro morto no lugar de pecadores. Até que João, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi o que ele veio fazer. Nós não celebramos a Páscoa uma vez por ano. Nós celebramos a Páscoa toda vez que participamos da mesa do Senhor. Nós relembramos da Páscoa toda vez que cantamos o Evangelho. Toda vez que o Evangelho é pregado. Cristo, o rico, entregando-se na cruz por pobres pecadores, recebendo o que era nosso e nos dando o que era dele por direito. Comunhão e amizade com o Criador para todo sempre. Esse é o caminho certo. Entre por Cristo, arrependendo-se de seus caminhos errados, e você estará sob a bênção de Deus por toda a eternidade. Curve a sua cabeça comigo, feche os seus olhos e aproveite para fazer uma oração respondendo aquilo que você ouviu nesta manhã.